Bom dia. Então assim, eu vou explicar algumas coisinhas para ficar como um esclarecimento, tá? Um esclarecimento das questões que muitas pessoas às vezes têm dúvidas. Inclusive eu já fiquei com essas dúvidas. Então assim, quando a gente, antes de estar aqui no processo terrestre, né, a gente vive no cosmos. Então existe um endeusamento do astral, né? Só que a gente tem que entender que o plano astral ele não tem motivo para ser endeusado, certo? Não tem motivo para endeusar, porque vamos entender que são pessoas normais que vivem do outro lado, vivendo de acordo com leis e resoluções de problemas. Então, quando a gente entende isso, porque as informações que chegaram para a gente, as informações que nós temos, que eu já tive essas mesmas explicações, devido ao paradigma e à necessidade de Deus, a necessidade de como é que eu posso dizer? De um salvador, de seres mais capazes que a gente, porque a gente nutre a crença de que não somos capazes. Então trouxe esse contexto de que a espiritualidade é espiritualidade. São seres e tal. Porém, são pessoas do outro lado que estão buscando resolver o seu histórico e nós que estamos aqui também. Então, é interessante ter esse raciocínio. Eu tive esse raciocínio esses dias. Então, toda vez que eu tenho um bom raciocínio, através do auxílio da minha galera lá, da minha família, eu tento, também nas conversas com minhas amigas, eu tento expressar esse entendimento para poder esclarecer para as pessoas e ajudar, não só em tratamento, né, mas ajudar de alguma maneira a compreender e isso de alguma forma ajudar a ter uma luz ali, uma explicação. Então são pessoas como nós somos, com um nível de esclarecimento e um nível de intelectual, um nível mental, um nível consciencial que não está limitado dentro da amnésia reencarnatória, que é o nosso caso aqui. Então assim, dentro do trabalho, quando eu trato o nível terrestre, aí venho assim e falo, por exemplo, personalidades, memórias, eus, certo? Então assim, deu um negócio aqui. Então quando eu explico essa situação, nós quando desencarnamos, a personalidade atual, ela tem dificuldade de aceitação, certo? Que é a personalidade que você tem, a identidade que você tem na encarnação. Então isso aqui é o nível da Terra, certo? Então tem sentimentos negativos, nutre coisas ruins
Então, na hora que o perispírito sai do corpo físico, o perispírito, a personalidade ela fica vagando, cheia de memórias e informações. Aí o perispírito fica, a centelha, o perispírito vai, na verdade, a centelha, que é o perispírito, ela vai para o processo de reencarnação. E a personalidade atual, que é a identidade, ela fica vagando no plano astral. Então, cheia de memória, cheia de informação. E o corpo, o perispírito, ele é preparado para receber um outro corpo mental totalmente limpo para poder reencarnar de novo com aquela centelha. Ele, quando reencarna, eles baixam um arquivo do porquê e o motivo de estar reencarnando, certo? Aí eles explicam através desses arquivos, explicam: você está indo para resolver isso, isso, isso e isso, que não conseguiu resolver na encarnação anterior, certo? Enquanto acontece isso, a personalidade atual, que é a identidade de quem somos hoje aqui, por exemplo, cheia de memórias, fica vagando no plano astral, certo? Esse arquivo esse arquivo, ele funciona como uma direção. Porém, não é porque a personalidade atual, que é a identidade de quem somos hoje, ela não está, entre aspas, presente na centelha, que essa informação foi perdida. Então, ou seja, independentemente dessa informação está fora da centelha, são feitos backups. E de uma forma ou de outra, certo? De uma forma ou de outra, essa informação durante a sua vida pode aparecer, certo? Que são as personalidades que estavam vagando, que é o histórico da sua centelha, da sua alma, da sua essência, da sua consciência aqui. Então é necessário pegar essas personalidades e tratar essas memórias, certo? Então, no decorrer da vida, aos poucos, essas informações vão vindo para a gente resolver. Então, as memórias são informações. Então, essas informações, elas aos poucos, elas vão abrindo a informação e no decorrer da vida, certo? Isso assim, vamos tratar através da aceitação, né? Você encontra um karma ou acontece uma situação complicada na vida e você sabe administrar essa situação. Então você às vezes está resolvendo um problema de falta de aceitação daquela personalidade atual. A partir do momento que você resolve aquilo, abre outra memória, porque nós temos várias. Isso no contexto Terra, certo? Então, isso dentro do contexto Terra. Então, quando essas informações são abertas, vem todo aquele quadro obsessor, vem todos aqueles seres que de forma oculta participaram, auxiliaram, iludiram para de repente você fazer ou cometer um ato, certo? Então
Vem tudo aquilo para cima. Então, de repente você encontra, de repente você também pode acontecer assim, de encontrar uma pessoa aleatória. Isso também acontece. E você não vai com a cara, não vai com a energia dessa pessoa. Você fala assim, não vou com a cara de fulano. Já abriu uma memória. Você passa por um local específico e tem a sensação, rapaz, eu já vivi num lugar parecido com esse. Tipo, eu tive a sensação de já ter passado aqui. Abriu uma memória. Então, nós o tempo todo estamos abrindo memórias. Certo? E algumas dessas memórias podem trazer não somente lembranças, mas pode trazer grandes problemas, médios problemas e pequenos problemas. Então, as memórias são abertas o tempo todo. E dependendo, já surge uma situação para ser resolvida. E pode afetar a parte profissional, pode afetar a parte pessoal dentro do profissional, pode afetar a parte dentro do relacionamento familiar, pode afetar na questão conjugal, paterna, materna. Então, porque de repente, de repente, você tem um filho, e esse filho ele faz algo que inconscientemente alerta as suas memórias, certo? Então, a partir daquele momento que cria um atrito, quando cria um atrito, provavelmente abriu uma memória. Então, a gente tem que buscar dentro do nosso raciocínio moral resolver da melhor forma. E se a outra parte não quiser resolver, você fez a sua. Então, isso ajuda a cortar alguns padrões de culpa. Tá? Então, existem situações que abrem independente de qualquer coisa. Então, isso que complica. Isso complica porque abre as informações, mesmo você tendo noção ou não tendo. Então, muitas pessoas às vezes pode acontecer de adoecer do nada ou até morrer, porque uma memória aberta traz todas as informações, o quadro obsessor traz tudo. Então tudo está acontecendo mesmo sem você saber, e fica esse véu de dúvidas, porque as pessoas geralmente elas não acessam as memórias de forma lúcida. Aí entra o que eu venho fazendo, que eu pego aquilo que as pessoas muitas vezes nem imaginam. Se eu for contar tudo que eu estou limpando, é complicado. Eu acho que a pessoa vai falar assim, rapaz, não quero mais fazer tratamento não, porque tem coisas que são bizarras. Às vezes uma pessoa está dormindo com um íncube, um súcubo e nem sabe. Está sendo abusada sexualmente por um ser, por uma raça, tá tendo um sequestro genético, ou tá dormindo aí fazendo coisas assim complicadas, repetindo padrões que foi o motivo de estar aqui. Então isso é muito complicado. Então muitas pessoas às vezes procuram um centro espírita, um terreiro, procuram um local desse tipo. Aí o guia vem assim e fala assim, vamos fazer um tratamento, vamos fazer alguma coisa para afastar o ser. Então muitas pessoas buscam esses locais para tratamento porque está acontecendo, e às vezes nem se está sentindo o impacto, às vezes o impacto ainda está chegando, ou o impacto ainda está pequeno e tem várias questões que podem ser abertas porque isso foi aberto. Então procuram centros espíritas, umbanda, candomblé, para os guias poderem auxiliar. Então as coisas acontecem independente de estar acreditando ou não. E a diferença de mim
ou de uma pessoa que trabalha com esse nível de terapia, é que eu tenho consciência do que acontece. Só que às vezes, alguma parte minha, alguma memória pode, de repente, ocultar de mim, esconder de mim atitudes que dificulta até o meu acesso pessoal a essa informação. E todos estão suscetíveis a isso. Não existe o Supremo que fale, não, isso é mentira. O que facilita ao meu lado é que eu trabalho e estudo sobre isso. E outras pessoas provavelmente fazem a mesma coisa. Uns da maneira correta, outros não sabem qual é a maneira correta. Outros acham que a maneira correta é X e está fazendo cagada. Mas outros estão fazendo certo com o método errado. Então, é uma questão complexa. Certo? É uma questão complexa. Então, o guia espiritual é algo também que muitas pessoas se passam. Tipo, não sabem, não entendem e iludem muitas pessoas com esse nome. Então, você pega um guia, ele... Vamos supor, a pessoa chega lá cheia de problema, procurando resolver seus problemas. Então o médium, ele primeiro, quando ele está iniciando os trabalhos, ele animiza. Então que veio aquele termo animismo. Ele incorpora as personalidades que ele viveu no passado, que estão muitas vezes em processo de transmutação, certo? Muitas vezes eles estão em processo. Isso eu falo do médium iniciante, ou aquele médium desleixado também, sabe? Que incorpora aqui, incorpora acolá, e muitas vezes a personalidade se diz ser Francisquinho do charuto. Francisquinho, só que é uma parte dele que não aceitou alguma coisa lá atrás que eu expliquei agora no início. Então, muitos médios animizam bastante porque tem várias partes dele precisando fazer algo na hora do Brasil, precisando fazer alguma coisa para poder expurgar de repente as péssimas escolhas. Então você vê como a consciência é complexa, como a consciência é algo muito mais grandioso do que se imagina, certo? Então, o médium, geralmente ele incorpora todas as personalidades por muito tempo, até que de repente apareça de fato um mentor. Não é nem sempre um guia, é a personalidade do médium que se chama animismo. Então, a partir do momento que o médium está trabalhando em auxílio ao próximo, ele está automaticamente trabalhando as personalidades do passado, certo? Alguns karmas do passado dele, que antes a centelha sobe, a identidade, que é, vamos lá, Bruno, minha identidade hoje fica vagando, mas a minha consciência vai. Eu fui lá, matei, fiz um monte de porra, um exemplo, mas eu não aceitei, vamos supor, que eu vou reencarnar de novo, que eu vou, de repente, vou para um umbral, não sei o que, não sei o que. Então, separa a minha consciência e minha personalidade atual. Isso aí eu expliquei, depois vocês assistem lá atrás, que eu estou explicando aqui. Então, as dívidas muitas vezes são pagas
são pagas através desses trabalhos mediúnicos que muitas pessoas têm necessidade de falar, eu tenho que expandir minha consciência. E buscam, às vezes, da forma até errada. Que querem expandir a consciência achando que vão virar um mestre ascensionado sem nem entender o que é um mestre ascensionado. Aí querem fazer acontecer. Que aí já entra a identidade egóica. Que já está dentro de um outro sistema de memórias mais complexas do que isso que eu estou falando. Então, quando o médium está numa casa trabalhando, aí aparecem pessoas buscando e aquele médium é colocado para trabalhar naquela pessoa e ele animiza, ele incorpora uma parte dele própria que se diz guia. Aquela personalidade está resolvendo um problema que ele mesmo causou na pessoa. Certo? Então ninguém aparece de graça para ninguém. Então, aquela personalidade, que é uma ramificação da consciência dele, vai estar resolvendo um pepino que ele criou naquela pessoa. Então ele está pagando o karma, auxiliando o paciente que não apareceu à toa. Certo? Ela foi conduzida para aquele médium incorporar a sua personalidade transfigurada em médium, ou em médium não, em guia, transfigurada em guia espiritual. E ele vai tratar e resolver aquele karma. Então, daí vem a necessidade das pessoas trabalharem tanto em candomblé como umbanda, por exemplo, ou trabalhar em algum tipo de terapia. Muitas vezes, muitas personalidades nossas que são transfiguradas em guias espirituais trazem a informação, porque eles têm a memória da situação. O terapeuta vai lá e fala, fulano, aconteceu isso na sua vida, ppp. Só que ele muitas vezes nem imagina que foi ele que participou quando ele era aquela personalidade. Eu estou tentando explicar da forma devagar para poder. Então ele tem a facilidade de enxergar muitas vezes mais em um caso, ele tem uma facilidade maior de enxergar um determinado paciente ou cliente ali, do que muitas vezes em outro. Em outro, às vezes não consegue resolver porque ele não participou. Então aí vem a facilidade daquela personalidade ter uma afinidade com o Pedrinho. Pedrinho veio tratar comigo aqui. Aí na hora eu falo, Pedrinho, aconteceu isso. Aí Pedrinho sai da terapia e fala, rapaz, fulano resolveu minha porra toda. Porque resolveu a pendência. Muitas vezes Pedrinho carregava uma mágoa, carregava uma dor, carregava uma questão prisional, emocional, por falta muitas vezes de perdoar a situação e deixar para lá. O paciente, nem percebendo, está com uma personalidade que de repente foi vítima do médium. Então ambos estão tratando automaticamente personalidade algoz e personalidade vítima. E dentro do auxílio fraterno, cria a egrégora da limpeza. Isso aí é dentro do nosso nível aqui encarnacional. Então isso aqui que eu estou falando hoje, muitos médiums não sabem. Certo? Não tem esse conhecimento. Então é preciso estudar e permitir que muitas informações de repente cheguem. Isso aqui não é algo assim, eu sou o brabo, eu só prestei atenção e trabalho com essa coisa. Então eu sou um facilitador de personalidade de várias pessoas que eu atendo, eu facilito ali a resolução. Eu já expliquei sobre aí outras coisas mais sérias que são dívidas com mago negro, dívida com outras coisas, aí já não entra nesse contexto. Esse contexto aqui é um contexto que
Você paga através de um trabalho, você paga aquela dívida, você paga aquela situação através de um auxílio, de um suporte, né? Então a personalidade está tratando, está resgatando a situação. Aí depois que ele animiza mais ou menos 2 anos, primeiro ele vai animizando 2 anos, e o médium, ele passa 2 anos incorporando, isso quando é um médium dedicado. Fala assim, não, vou trabalhar mesmo, não. É um cara que vai trabalhar, a mulher ali, o homem vai trabalhar por 2 anos incorporando sucessivamente as suas personalidades. Que estão querendo também voltar a centelha, né? Tipo, pô, eu faço parte dali, vou voltar, pá. Então, é um trabalho de reconfiguração dos códigos conscienciais. Então, entra em comum acordo os códigos e ela volta para a centelha. Então, a personalidade ela é tratada através disso. Quando eu pego uma pessoa que tem várias personalidades a serem tratadas, eu já levo tudo. Então ela não precisa ficar aqui porque... Mas aí de uma forma mais lenta, mais eficaz, é essa. É trabalhar a mediunidade. Eu preciso trabalhar minha mediunidade, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí procuro um centro, procuro um terreiro, procuro o que for para poder ir ali. Não precisa necessariamente incorporar, né? Então, mas aí eu trouxe o exemplo da incorporação para trazer uma forma mais lúdica, mais coesa do entendimento da mente, para poder ter é assim, tal. Mas às vezes o médium tem a sensibilidade mais aguçada, tem a intuição, então pode ser trabalhado de várias formas. Então, independente, ele vai estar assim. Primeiramente, no primeiro ciclo de mediunidade, quando ele se torna um trabalhador mediúnico, ele vai estar assim, trabalhando as suas personalidades. Então ele passa assim, 2 anos, mas pode acontecer de ficar mais de 2 anos. Depende muito do caráter do médium, depende muito da força de vontade do médium, depende de vários contextos, uma entrega assim dentro do trabalho espiritual e tal, e tal, e tal. Aí os guias, quando está preparado, quando o médium está preparado, ele já resolveu uma quantidade bacana. Aí vem a fila indiana de guia. Aí vem aquela galera todinha falando, eu quero trabalhar. Então aí aparece que são as pessoas que já nascem na cola da gente, já nasce grudado na gente. Que aí são, na sua grande maioria, aqueles inimigos que nós criamos nas nossas encarnações maravilhosas. Aí eles vêm para poder, vamos lá, ajudar. Porém, eles vêm e trabalham como guia, aí vira o Exu, aí vira o guardião. Aí você trabalha, cuida, ajuda. Isso quando a pessoa tá querendo fazer o bem ali. Então você fala. Então ali, aquele inimigo tá trabalhando o perdão. Você também tá trabalhando o perdão. Aí aquele Exu, aquele protetor, aquele anjo da guarda, estão ambos trabalhando. Porém, acontece muitas vezes do mentor também ter, né? Porque ele está do outro lado, que ele não tem memórias, personalidades a serem resolvidas. E se essas memórias e personalidades aparecerem nele, ou abrir uma de repente em você, o que acontece? Ele vai ajudar, mas ele vai pegar um pequeno garfo, enfim, você. Aí você sente um incômodo emocional. Falo garfo assim, porque ele também tem seus problemas, muitas vezes. Não é generalizado, mas aquela fila de seres, de pessoas que querem ser trabalhadores, querem limpar suas coisas, às vezes ficam ansiosas, ficam nervosas. Às vezes memória vem, atrapalha o processo dele de suporte ali para resolver aquele karma. Até de repente até chegar o processo de reencarnação dele também, porque ele também pode acontecer dele vir para cá para poder resolver. Aí entra o processo de upgrade que eu faço, que eu pego essa galera de forma obrigatória. Se o cara fala assim, não preciso, ele é expulso da linha de
ele é tirado da linha de proteção pessoal da pessoa. Então, se eu pego no upgrade uma pessoa para tratar e esses mentores chega alguns e falam assim, eu não quero ir, automaticamente ele é obrigado a ir. Ele é obrigado a ir. Então já é uma questão que a gente realiza lá, o pessoal, eu, a equipe, todo mundo. Então, mas quando o ser, quando o espírito que é guia, que é aquele inimigo do passado, ele percebe, de repente, né, que só a mudança é verdadeira, então automaticamente ele vai parando assim, tipo, não é que eu adianto o lado, o trabalho que eu sei fazer só faz adiantar o lado, mas se acontece de existir a troca amorosa, né, dessas duas pessoas trocarem informações de forma respeitosa, o próprio guia fala assim, porra, Bruno tá mudando, Bruno tá se tornando uma pessoa que eu não imaginava, ele tá criando afeição por mim, ele tá me considerando como uma pessoa igual a ele, de repente, ou eu sinto o meu mentor e falo, porra, meu mentor é um cara maravilhoso, porra, me ajuda pra caramba. Então tem essa troca, mesmo que seja inconsciente. Então várias pessoas na Terra que trabalham a sua espiritualidade, sejam em trabalhos mediúnicos ou não, elas acontece o próprio upgrade através da regeneração emocional, certo? Então isso é muito comum. Isso é muito comum mesmo. Então aqui é uma explicação, uma tentativa de explicação. Então quando o karma vem, quando uma informação ela chega, geralmente é assim. A primeira parte a ser afetada é a financeira. Então, pegou o financeiro, alguma memória abriu, algum karma chegou, perdeu o emprego, tipo, o dinheiro não tá rendendo, o negócio pegou, a porra tá pegando e você tá ali sem saber que porra tá acontecendo. Uma memória foi aberta, um karma tá ativo e tal. A segunda situação que geralmente afeta o karma, geralmente, família. De repente a família tá toda unida, aí um começa a desandar ali, aí começa a ter confusão em casa e tal. É um karma que tá aberto. É uma caixinha de informação que foi ativa, certo? Então, essas coisas vão acontecendo e a pessoa geralmente não sabe o que está acontecendo. Ela está resgatando, nós estamos resgatando informações que nem imaginamos que está acontecendo. Então, acontece de pessoas me procurar e falar, ah, meu filho, tal. Aí eu pego, faço de 2 sessões, o filho muda. O filho volta ao normal ali para ficar tranquilo. Sabe? Mas aí geralmente quando eu pego para tratar essas coisas que já abrem mais informações, é necessário fazer outras coisas. Porque é necessário ajudar ali e tal. Mas aí, tipo, limpa esses karmas leves. Esses karmas mais tranquilos. Então, nem sempre não dá pra ter uma certeza de que se abrir uma memória, abre um karma. Às vezes, a situação já tá tentando ser resolvida há muito tempo. Então, assim, não é pra que entendam que porque abriu uma memória da personalidade, da consciência, que automaticamente o karma vai abrir porque abriu aquela memória. Às vezes aquilo já está tentando ser resolvido há muito tempo. Então não é uma regra, não é como é que posso explicar? Não é uma regra geral, né? Daquilo. Às vezes a memória abre, mas você já está resolvendo aquilo até pelo fato de ter nascido. Só pelo fato de você já ter nascido, você já está resolvendo inúmeras memórias, inúmeras negações, inúmeros nãos, inúmeras fugas. Então, mas algumas, sim, algumas
São de outras situações, porque a gente recebe aquele arquivo do que vai ser resolvido nessa, mas de repente abre outros que você não sabia que poderiam ser abertos, certo? Então, aí entra as questões mais sérias. Aí vem os níveis, certo? Que vamos supor, aquela consciência que quando ela veio para o exílio é porque a situação está caótica, certo? Nem todo mundo veio para o exílio por ser exilado de Capela ou de outro planeta. Às vezes veio de um universo para o outro, porque quando você vai passar de um universo para o outro, a consciência, existe um comando específico que pega a consciência e coloca numa espécie de hidrogenia. Ela passa pela fronteira, que é a membrana. Aí sai, por exemplo, do primeiro sétimo universo para o segundo, que é esse. Que agora é o que está acontecendo. As pessoas estão saindo desse segundo sétimo, aquelas que não estão assim, não resolveram questões. Resolveram algumas, mas não foram suficientes. E se desdobra e faz inúmeras cagadas. Que aí é o que eu e minha equipe a gente trabalha nesse setor também. De resolver essas cagadas para poder auxiliar o máximo possível a grande alma de cada um aí. Então, inclusive eu faço isso para mim também. Eu também faço muita cagada às vezes dormindo. Então vamos lá. Então, a consciência ela entra na espécie de hidrogenia, vai de um universo para o outro. Chega nesse universo, saiu do primeiro sétimo, porque lá deu ruim, o bicho pegou e não deu certo, veio para esse aqui. Repete tudo. Repetiu tudo. Chega um momento que o pessoal fala assim, ó. Vamos pegar você, vamos fragmentar você, tá? Porque o corpo ele não aguenta. Esse corpo aqui ele não aguenta a energia. Aí o pessoal fala assim, então é porque é muita energia, eu sou poderoso. Não, lá, um ser é uma pessoa suscetível à morte. Pega uma faca assim, ó. Morreu. Certo? Esses seres são poderosos porque nós estamos aqui fragmentados na pior forma dimensional possível, mais fraca possível, mais limitada possível. Mas lá são pessoas suscetíveis. Tanto que tem seres aí que vocês nem imaginam que andam com seguranças e protetores. Porque se acontecer, de repente, dele ser atacado, ele tem como até fugir. Porque morre, fere, machuca. Eles têm poderes acima perante essa energia baixa que nós estamos. Então, quando é fragmentado, uma consciência fragmentada, que aí vem os fractais, que as pessoas falam tanto de fractais, às vezes até confunde essa conversa. Nada mais, nada menos é do que o seu grande eu, com a energia natural do local, fragmentado aqui e dividido em várias partes. Então isso é um fractal de alma, certo? Então esse fractal de alma, ele é dividido em inúmeras camadas de realidade e cada fractal de alma busca resolver. Então vamos lá. Você foi dividido, nessa divisão chegaram para uma parte fragmentada, para esse fractal, vamos lá. Uma consciência foi dividida em vou tratar de uma forma pequena, em duas. Só para... Ó, fulano, você sequestrou centelha, matou, fez isso, não sei o que, você fez merda pra caramba. Você vai resolver 50%. Toma. A outra 50%, você matou fulano, você fez isso, não sei o que, você vendeu aquilo, você vai resolver isso. Então o papel dos fractais é buscar resolver. Porém, se você chegar a esse ponto de caos,
é sinal de que você não estava buscando resolver nada. Então, para você buscar resolver, é necessário criar uma consciência, ter uma conscientização. Então, nós temos partes espalhadas que pode ter se tornado um mago negro, pode ter se tornado um grande bruxo, porque não quer resolver nada, cheio de memória, cheio de más intenções, que pode, por ser fractal, assumir o seu corpo. Assumindo esse corpo, porque você está enfraquecido com informações ruins, você guarda rancor de todo mundo, você fica estressado por qualquer coisa, você vai perdendo energia. E aquele fragmento que não buscou melhorar e sim piorar, até ser pego e levado a um tribunal e ter a segunda morte, a morte cósmica, ser morto de fato, ou ser punido de fato, ele está solto. Então, ele pode acontecer de muitas vezes matar a consciência que está dentro do seu corpo, ou se fundir a ela, por ele ser até muito mais poderoso, porque ele está de repente livre, ele não caiu, esse fragmento ele não veio para a fisicalidade, ele conseguiu de repente ficar na parte astral, pegar suas memórias, baixar todos os seus arquivos e você aqui não saber de porcaria nenhuma e mudar a sua trajetória. Então aí entra aquele contexto que eu falo muitas vezes, nos atendimentos, por exemplo, eu peguei uma parte sua que é mago negro, estou levando a tratamento por obrigação porque ele não quer resolver nada. Se eu não tivesse tirado esse cidadão, se ele apareceu na sua linha próxima de ataque, ele provavelmente tinha intenção, porque quanto mais eles pegam os fractais dele, quanto mais ele unifica os fractais dele dentro dele, ele fica mais poderoso dentro disso. Não fora disso. Ele acha que é o rei disso. Então, ele fazendo isso daí, porque na cabeça dele, por você ser um fractal dele, ele acha que tem direito. Então ele não valoriza a vida dentro da matéria. Para eles é uma coisa assim, já... Esse corpo aí faz parte de mim, porque ele sabe. Mas a gente aqui... Ele vai lá, pega seu corpo, usa, muda tudo, até parecer um outro. De repente a espiritualidade maior lá, o pessoal maior fala assim, não, vou tirar esse cara daí desse corpo aí que tá fazendo cagada, vamos botar. Que vem e transmigra. Isso se acontecer, às vezes nem acontece. Muitas vezes tem aqueles acordos do corpo encarnado, que muitas pessoas às vezes sofrem um acidente, aí vem acorda e muda. Rapaz, eu vi Deus. Não que eu vi isso. Entrou uma consciência nova, porque o espírito teve que passar pelo processo de retirada, de desencarne, mas não quer dizer que o corpo precisa ir. Então vem uma outra consciência que pode ser isso dentro de um acidente, de um trauma, de uma situação que pode ser várias. Um ataque espiritual do cacete aí que fudeu a consciência que tá dentro do corpo. Então, que é o Alck, né? Aí vem, assume. Se essa consciência ela não for do mesmo eu sou, caramba, eu tô explicando tanta coisa que estou misturando até assunto. Se essa consciência não vem do eu sou, existe um conflito genético, porque o eu sou, que é a grande alma, que é quem somos antes de sermos fragmentados, existe uma rejeição genética até ter uma equivalência. Então a pessoa pode ter alguns sintomas, mas geralmente, pelo que eu percebo assim, acho que vem geralmente tudo da mesma extensão. Então pode acontecer, porque às vezes aquela consciência precisava viver 16 anos aqui, 15 anos aqui, 14, 13 e vinha outra. Então muitas vezes
nem imaginamos, nós vivemos um período da vida e outra consciência vive outro período da vida. As memórias estão aqui e acontece muitas vezes de passarmos por situações, por exemplo, na nossa vida que foi dura naquele momento que nós passamos, mas quando nós lembramos não temos sentimento nenhum. Fala assim, pô, fulano fez isso comigo, pô, não sei o que, mas não guardamos rancor, porque quem sofreu não foi essa consciência que está aqui, foi a anterior. Então, nós somos um veículo o tempo todo para resgatarmos todo, certo? Então, aí o trabalho que eu faço é justamente isso. Geralmente, quando eu pego para tratar, como a gente pega para tratar coisas absurdas assim, que ressoam nos outros fractais e ppp, papapá, através disso, muitas vezes a consciência permanece por um longo período, porque ela está buscando resolver não somente o problema dela, como dos outros fractais. Então a gente pega, vamos lá, as partes de vocês que estão lascadas e fazendo... A gente pega para tratar tudo. Porque existe gangue de fractais, tá, gente? Vamos supor, não posso falar nome de nada, porque de repente é o nome verdadeiro de alguma pessoa, de algum ser. YZ. A consciência YZ, os seus fractais, que é a consciência fragmentada, criam uma gangue de fazer bobagem. Só que um dos YZ fala assim, pô, eu quero parar de fazer bobagem. Aí me encontrou, vamos lá, vou trazer como exemplo. Me encontrou, aí eu chego para um YZzinho e falo, cara, encontrei parte sua que tá fazendo isso, tem laboratório, tem não sei o que, tem não sei o que. Tem mago negro escondido de asteroide, que acontece bastante. Tem laboratório, tem fábrica de clones, tem isso. A gente pega essas informações e leva para tratamento obrigatório, certo? Então acaba a gangue do YZ. Só que tem vários YZ. Que aí vem aquela situação, de repente, no meio do tratamento, a pessoa, nossa, estou me sentindo mal. Porque as pessoas pensam que você vai para um tratamento e pensa que você vai sair de lá zero. Como é que você está mexendo numa situação complexa? E isso eu estou falando aqui no contexto da Terra. Não tenho certeza. Essa Alexa maluca. Isso eu estou falando no contexto da Terra. E isso tem um contexto cósmico. Porque se de repente você matou um Grey aí, e faz parte de uma gangue X aí você sonha que você matou, você fez alguma coisa, uma memória, não precisa você lembrar. E aquela gangue de Grey, aquela raça vem toda atrás de você. Certo? Então isso eu estou tratando agora, estou falando do contexto aqui na Terra, não estou falando no contexto realidade real. Que aqui é uma realidade real criada. Né? Então assim, quando a gente vai mexendo de fato nos fractais de vocês, eu falo a gente, eu, minha equipe, minha família lá, a gente faz um trabalho, um bolo doido lá e resolve as coisas. Outros falam assim, YZ tá querendo acabar com a nossa festa. Pera aí, vem um mago negro aqui atrás, porque ele é fractal seu, e de repente pode assumir o seu corpo, porque ele está mais fortificado que você. Então a gente pega antes, certo? A gente sente ali, ou então a equipe vem e fala, ó, velho, tá vindo um cara aí. Então a gente tenta buscar o máximo possível frear esses ataques. E é muito comum, é mais comum isso acontecer do que vir um ser de fora que você tem um contrato. Muitas pessoas têm contrato com o próprio fractal. Muitas pessoas entram em conflito com os próprios fractais, que é muito comum. Então, acontece toda essa situação. E eu percebo assim, eu venho percebendo assim, que muitas pessoas não vêm abordando isso, mesmo sabendo, sabe? E mesmo tendo um mínimo de noção, ou por falta de conhecimento. Então a gente está passando por um processo
na terra onde vai vir novas almas. E assim, a minha família é lá e vou tratar assim, família espiritual para ficar bonitinho. Família espiritual e alguns pouquíssimos fractais meus e eu e o comando lá, a gente está fazendo um trabalho assim de tentar o máximo possível auxiliar os fractais de outros, porque é bom conscientizar para ver se para o conflito. Então é complicado. Então eu vejo muita ladainha, muita mentirada ilusória de fractais encarnados de outros seres e até meus, que eu sei, mentindo e caindo na memória do ego de cargo, como eu já caí. Infelizmente ainda estou num cargo, mas eu pretendo sair. Isso aí vai dar conta de ninguém, vai dar minha conta. Então, na ilusão do poder, na ilusão de eu faço isso e não sei o que, e estão botando as pessoas no rabo de foguete. E em vez de estar tratando, levando para as equipes corretas. Claro que tem pessoas que estão fazendo sim um trabalho bom. Tem muitas pessoas que estão fazendo um trabalho aí que eu estou me surpreendendo, eu me surpreendo bastante. Eu não assisto nada assim, mas minhas amigas lá trazem algumas coisas assim que eu fico, nossa, que legal, porque é bom. Mas a maioria não está trazendo bulufas, mente, traz informações de outros planetas que nem desse universo do sexto, que já acabou há bilhões no nosso tempo aqui. Trazem dimensionalidade de seres. Porque Mika, que é o Deus criador desse universo aqui, até onde eu entendo, né? Porque tem coisas que eu ainda não entendo e estou aprendendo. Ele é da 21ª dimensão. Mika. Porra. Aí você para assim, porra, Mika da 21ª. Como que existe um ser da... Não sei nem falar isso, da 99D, eu não sei falar 99ª dimensão. Aí ele exclusivamente ele conversa com aquele médium. Tipo, fala assim, aquele médium ali é merecedor da gente. A gente é da 99D, porra. A gente é da 99D. E aquele médium é merecedor. O resto não é não. Só ele. Mas o papai do céu, Deus, está na 21ª. Aí você vê pessoas esclarecidas colocando seres da 38ª, 45ª dimensão, comando tal da 78ª dimensão. Então você vê que está acontecendo um trabalho global de manipulação para fazer todo mundo aqui se lascar, para todo mundo aqui ir para Quiron virar cara de cavalo, porque lá os seres que vão nascer os seres que vão nascer lá, gente, não é bonitinho assim não, é feio, é uma merda. Então inveja, egoísmo de muitos seres para que nenhum dos fractais que estão aqui evoluam. Então mentem pra caramba. Aí você, porra, às vezes eu entro nas redes sociais aí você vê uma coisa ou outra assim, uns textos, ou então páginas de pessoas assim, venha participar do trabalho com os seres da 99D, da 89D, da 69D, e Mika tá na 21ª lá sentado só assistindo. É mesmo, pai? Pô, me apresente esse ser aí que eu quero conhecer. Entendeu? Você pega a Mikael, que é uma fragmentação de Mika, 19ª dimensão. Eu entro em contato com seres da 12ª dimensão. Aí você pega uma pessoa, pô, 12ª dimensão pra caramba, assim. Então, você pega, é um conhecimento, é um nível de conhecimento assim, então você pega pessoas mentindo por ego, e muitas vezes são enganadas também, tá? Não vou falar que todo mundo tá mentindo, mas estão mentindo porque tá aquela memória ali dentro lascando tudo, mentindo pra caramba,
E ele vai com o ego dele porque ele quer ser o retado, quer ser o brabo, que limpa laboratório, que entra num brawl e destrói tudo. E um ser de 99D. Eu não sei como é que não apareceu ainda um de 100D de atuação. Cara, porque 1000D, uma hora dessa vai chegar tanto D que, tipo, por isso que lasca, velho. É por isso que porra, você fica sem saber em que acreditar, cara. Você fica, tipo, eu já fui uma pessoa que busquei entender. Parei, quando eu parei, me centralizei ali, tipo, eu tinha meus contratos, eu fiz vários contratos pra poder estar aqui, porque eu fui muita cagada. Então eu nasci pra ir trabalhar e pra resgatar as coisas. Mas, como que uma pessoa comum, velho, vai dar credibilidade à espiritualidade? Porque é texto fininhos amados. Fininhos, e o site da 99D se prestar a tá entrando em contato. Pô, velho, se Mika, que tá na 21ª, não para aqui e bota a cara dele no céu pra ficar olhando pra nossa cara, um C de 99D vai conversar com o médio escolhido. Aí você pega texto de gente que diz que sabe de tudo. Aí você vai ler lá 38ª dimensão, 53ª dimensão, e não sei o que. E você fica tipo, não faz sentido, gente. Não faz. A gente tá na 3ª dimensão. Será que de fato vai aparecer um ser de 99D aqui? Ele vai se ferir tanto, descer tanto assim pra si, porque fere. É doloroso descer a dimensionalidade. Dá trabalho, é ruim. Um ser que tá acostumado a ficar na 8ª dimensão, por exemplo, ele descer pra 3ª pra se comunicar, pra conversar, às vezes ficar fofocando, cara, metendo, falando mal do canal de fulano, ou apontando o dedo para a humanidade, que vocês precisam mudar, vocês precisam, vocês com seu... Então eu acho assim, é uma questão de lógica. Eu já fui convidado há um tempo atrás a fazer entrevista, não sei o que, não sei o que, não aceitei, porque eu não misturo as minhas ideias, o contexto que eu tenho, a filosofia da minha equipe e a minha filosofia de aprendizado e meu esforço com informação B, C e D. Então eu prefiro ficar quieto e converso com pessoas confiáveis, que eu auxilio elas e elas me auxiliam, ajuda e tal, e ficamos assim, porque é muita mentira. E vou dizer, essa mentira vai ter um preço. Vai ter um preço. Para quem busca facilidade o tempo todo, para quem busca aí, tipo, dimensão de atuação de seres o tempo todo. Ah, que fulano conversa com 6 de 99D, então vou fugir para lá porque ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. Ele é fragmento. Ele, já teve pessoas que eu já ouvi falar que era o arcanjo encarnado. Era o arcanjo encarnado. Muitos falam que são arcanjo encarnado. É quando você vê, faz parte de uma gangue de sequestro de almas. Eu já peguei uns e processei. Porque eu pego e faço minhas coisas. Então, porra, teve um que eu peguei recentemente que sequestrava lá no Rio Eufrates. Lá na parte sul do Rio Eufrates. Ele fazia um jogo lá, um negócio tão punk que... E olha que ele tem canal no YouTube, eu sei quem eu não vou falar. E ele faz parte da gangue desse ser e sequestra pessoas desencarnadas. Essas pessoas desencarnadas se ferram. Aí, muita mentira. Então, gente, desconfia, pelo amor de Deus. Tipo, pô, 99D, 88D. É um alerta que eu sempre fico fazendo porque... Então, criar um bom senso, tá? Então aqui, esse vídeo vai andar, não sei pra onde aí, não sei. Mika é 21ª, tá? Deus tá na 21ª. Aí fica ruim, né? Porque assim, porra, eu tô falando isso, só que aí um cara que tem mais visibilidade aí fala outra coisa.
e já tá há mais tempo que eu e tal. Aí realmente é complicado. Então ficar no sentido de cada um aí. Só sei que Mika tá nessa dimensão, tá? Não existe negócio de contato com 199D, é mentira, pelo amor de Deus. E for até da oitava, porra, da oitava, até vai. For da oitava, eu mesmo sou conectado com várias pessoas da oitava, até a 12ª. É mais alcançável, sabe? 99 não. Tipo, é como se você pegasse o contexto da dimensão e menosprezasse, sabe? É um menosprezo que fazem com essa informação de dimensão. Então, aí, quando você entra em várias informações, várias, você acaba criando uma desilusão e é isso que eles querem, sabe? Conflitinho de médio, conflitinho de quem faz mais, conflitozinho de quem é mais poderoso, de quem destrói isso, de quem faz isso aquilo, e tudo agindo fora das leis. E quanto mais agem fora das leis, mais complicado fica. Então eles querem criar esse contexto de disputa egóica, disputa energética, disputa disso tudo. E no fundo, eles estão lascados e querem lascar vocês, que às vezes estão buscando uma melhora, estão buscando um suporte, porque não encontraram como, não encontraram forma de resolverem sozinhos as questões de vocês. Aí vocês encontram essa galera aí que fala isso aí, às vezes só piora a situação. E muitas vezes a gente acredita nessas pessoas. E quando vai ver a situação, quando aqui começar a fazer umas limpezas que vai ter, vocês vão ficar sem entender o porquê estão muitas vezes indo para o oitavo universo, tendo que reencarnar de novo, crendo que seus karmas estão limpos. Porque tem pessoas que falam, seu karma tá tudo limpo, você não precisa mais de nada. Então é isso, tá? É um alerta aí, porque o negócio não tá bom não. Tá bom e não tá, entendeu? Tá ruim pra gente, pra ele lá tá resolvendo. Então quanto menos trabalho tiver, melhor. Recentemente tem seres aí que para você semear o universo, eles pegam códigos genéticos. Então quando eu faço a limpeza do DNA sobreposto, eu estou pegando esses DNAs de várias raças que estão inseridas dentro da experiência encarnacional. A minha raça só tem um DNA, então eu estou sobreposto aqui, mas em suma não, mas a maioria das pessoas sim, com sobreposição pra caramba. Eu também tô sobreposto, para não achar que não tô. Então tô limpando. Então eles pegam as informações, tá? Criam contratos supragenéticos. Esses contratos supragenéticos, eles são contratos universais, muito difícil de sair. Tem que encontrar um fractal com bastante bônus hora, bastante dinheiro para tirar a galera aí que tá. Então eu encontrei seres, inclusive tinha parte minha com contrato com seres que fazem a semeadura universal, onde lá pegam informações genéticas, porque é assim que funciona, para semear. Então o oitavo universo está sendo semeado. Então muitas pessoas aí estão com contratos, e isso daí para resolver, quanto mais antes resolver, melhor. E esse sétimo universo, segundo o sétimo que nós estamos, foi feito dessa forma, com a semeadura, o projeto de semeadura. O nome parece bonito, mas é um problemático, porque tem seres que são bacanas e tem seres que não. Então o oitavo universo ainda está em processo de semeadura. Então muitos planetas estão sendo construídos, muitos sistemas solares estão sendo construídos, a biologia, a biosfera, a vida. Então, para criar tudo isso é preciso material genético. Geralmente eles pegam o material genético do universo que tá sendo limpo ali, né? Então, hoje a bola da vez é esse segundo sétimo. Então, é um contrato supragenético. Aí tem um contrato, é o supragenético. Eu não sei se tem um supradimensional. São contratos, dois contratos gigantescos. O supradimensional, eles são de várias dimensionalidades de atuação. Então, tipo, é um contrato que várias partes estão lascadas na sétima, oitava, quinta dimensão, sexta, tal. Mas isso numa gama cósmica, isso aí é tudo contrato cósmico. Tanto esse como o supragenético. Então, assim, o negócio não tá bom. Então, assim, filtrem bastante as coisas que vocês assistem aí. E cuidado com essa galera que fala com todo mundo, viu? 99D, 112D, 78D, porque isso não existe, tá?
Então, tchau, galera.